Por muitos motivos, o Daniel Galera é genial. E um deles é que, se você procurar o nome dele na Wikipedia, vai aparecer uma foto deste jovem rapaz com uma cerveja polar ao seu lado. Eu acabei de conferir isso e achei genial. Mas brincadeiras à parte, o Daniel Galera tem uma trajetória muito bacana na literatura brasileira. Seu último romance, seu penúltimo romance, que veio antes do Meia-Noite e 20, foi o Barba Ensopada de Sangue, que foi um romance de grande sucesso. Foi vendido para fora, foi publicado numa edição muito bonita da Penguin Books, que inclusive eu fiz questão de comprar porque a edição era realmente excepcional. Por favor, não comparem suas próximas obras ao Barba. Barba Ensopada de Sangue foi lindo, todo mundo adorou. Agora o Daniel Galera tem muito mais coisa para mostrar. E Meia-Noite e 20 está aqui para provar exatamente isso. Conhece a trajetória do escritor vai identificar fatos parecidos com a trajetória dele nesse livro. O Daniel Galera, ele é realmente um precursor do que veio a ser a nova geração de escritores da literatura brasileira. É de São Paulo, mas se radicou em Porto Alegre muito jovem, onde ele fez muitas coisas lá. Alguns zines, junto com a Clara Verbuck, junto com o Daniel Pellizzari. No final da década de 90 e no começo dos anos 2000, ele fundou a minha querida editora Livros do Mal, um momento em que eu estive bastante em Porto Alegre e acompanhei a trajetória dessa editora. Histórias do Daniel Galera à parte, quem quiser saber mais vai procurar saber sobre isso. Vamos falar sobre o seu livro novo, Meia-Noite e 20, que trata justamente desses últimos 15 anos, de como a maneira de se comunicar e de publicar as coisas, né? Como as publicações mudaram nos últimos 15 anos. Ele pega esse começo de internet com a parte ainda da inocência e também do amadorismo, citando coisas lendárias e muito amáveis como o ICQ, todos esses zines que surgiram na internet, pessoas que gostavam de literatura como eu acompanhavam loucamente. Ele vai trazer, na voz de 4 personagens, essas histórias à tona, cobrindo os últimos 15 anos, na verdade de 1999 até 2014 para 2015. Tudo começa na voz da Aurora, fazia parte dessa turma de escritores, eles eram amigos, eram 4 amigos fixos que escreviam juntos e se publicavam na internet, e a Aurora largou a área de humanas ou largou a área de comunicação, foi para a área de exatas, depois de um tempo ela veio para São Paulo, ela já mora em São Paulo há alguns anos e ela estuda como a cana-de-açúcar pode servir, o relógio biológico da cana-de-açúcar, como ele pode servir para que ela se desenvolva de maneiras diferentes e tenha outras finalidades. Ou seja, ela no Instituto de Química faz uma coisa muito bacana, faz um trabalho muito legal. Ela teve o seu trabalho reprovado por um dos seus orientadores, por um problema pessoal, pode até beirar o abuso se a gente for analisar essa situação direitinho. E no início do livro ela tem a notícia que o pai dela infartou e ela tem que voltar para Porto Alegre. E ela chega nesse verão de 2014 em Porto Alegre, que talvez seja o verão mais infernal da história da cidade, ou da história que essa turma pode se lembrar. E quem já teve a oportunidade, ou quem vive em Porto Alegre, sabe que o mês de janeiro é incrivelmente quente naquela cidade. E ela é uma cidade fantasma, porque todo mundo vai ao litoral. E por mais que o gaúcho critique o seu litoral e fale que o seu mar é cor de Todd e outras coisas, vai todo mundo para as praias de lá para fugir do calor de Porto Alegre. E ela chega lá no meio desse momento meio apocalíptico da cidade, né? No seu segundo dia, ou sua primeira semana lá, sabendo da história do pai, né? Cuidando do pai, ela lê a notícia que um escritor de muito sucesso chamado Duque foi assassinado enquanto corria, teve o celular furtado, teve o celular roubado e foi assassinado.
Só que o Duque fazia parte desse grupo de amigos que escrevia. E então a gente vai desvendar a história de cada um deles. A Aurora vai ter a parte dela e vão entrar os outros personagens. O Antero, que já escrevia na época, fazia artes performáticas em 1999, tinha um cabelo comprido, um corpo meio andrógeno, manteve o cabelo comprido, o corpo nem tanto. E ele virou um publicitário de muito sucesso, daqueles capitalistas bem matadores, mas mesmo assim mantém alguma aura daquilo. E o outro é o Emiliano, que foi o único que se manteve na literatura de uma maneira assim mais frila, fazendo alguns artigos, escrevendo para revista, menos próximo da literatura, que era o cara mais velho da turma e tem uma história bem contundente, alguns amores platônicos, e cita muitas boates, muitas coisas da noite porto-alegrense daquele começo dos anos 2000. Me emocionou pessoalmente, porque o livro é uma verdadeira viagem a Porto Alegre, pelas ruas da cidade, pela noite porto-alegrense, e a comida e toda aquela aura mítica que essa cidade que desperta sentimentos tão controversos nas pessoas traz, né? O Emiliano vai ser justamente a pessoa que vai receber a incumbência de escrever e de pesquisar um pouco sobre a vida do Duque, porque essa turma se dispersou. E por fim, a gente vai ver a própria figura do Duque, que foi o escritor de sucesso, que foi a pessoa que despontou com romances que marcaram gerações de gente que já acompanhava ele naquele comecinho dos anos 2000 e foi acompanhando. Então ele era considerado uma grande promessa e ele é assassinado. Isso causa uma grande comoção na cidade, em fãs jovens e outros menos jovens, né, que tem a idade dos escritores, dessa turma de escritores. O Nosso Tempo vai aparecer de uma maneira muito pungente e muito realista. Então ele é um belo documento do nosso tempo. O Galera escreve incrivelmente bem. Você consegue se sentir no lugar, na hora, sentir a temperatura do lugar onde está, os cheiros, e o título do livro é lindamente explicado nas últimas páginas. Ele é um livro de 200 páginas para ser lido rápido. Para quem tem seus 30 e tantos anos, é muito especial e ele explica bastante, pelo menos ao meu ver, o que a gente está colhendo agora, as coisas que a gente lê, onde é que nasceu tudo isso. É o berço de toda essa história. Então eu termino muito feliz, 00:20, do escritor Daniel Galera. Falei pra cacete. Sinopse em 3 palavras do livro é: galera, mas no sentido de turma e não de Daniel Galera, escrita e tempo. Foi um prazer, boa leitura. Vamos ler rapidinho esse livro porque ele está em todas as livrarias, ele acabou de chegar, aguardando o lançamento ansiosamente. Até o próximo Literatório. Tchau, tchau. Ainda assim, nas noites solitárias dos meses em que trabalhava a ponto de não sobrarem energias para negociar encontros reais com os escassos homens que me interessavam no Facebook ou no reino das relações presenciais, eu voltava a entrar no Chaturbate, pois havia alguma coisa lá, nas salas menos populares, mais difíceis de encontrar, com a qual me identificava. Com o tempo, encontrei as pessoas que aparentavam estar ali somente porque queriam, dançando sozinhas em seus quartos de decoração gótica, sentadas de maneira displicente em camas desarrumadas e vestindo trajes sadomasoquistas como se fossem pijamas. Às vezes com o rosto fora de quadro ou escondido por máscaras de animais, apenas recebendo elogios em cascatas a seus peitos grandes e naturais, enquanto ouviam música clássica, utilizando vibradores extravagantes e falando dos romances do Murakami, mostrando um pouco dos seus corpos e suas excentricidades a desconhecidos. Não em troca de gorjetas, mas somente porque era excitante, ou porque dava uma certa sensação de controle e poder, já que eram elas, as pessoas que se exibiam, que criavam seu palquinho e ditavam as regras, atraindo ou banindo à vontade as pessoas com quem interagiam, protegidas pela distância física.